Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de planejamento. Hoje nós vamos falar sobre o pilar do planejamento, prazos. Qual a importância dos prazos na realização do planejamento e como que ele vai funcionar dentro das atividades, principalmente como quando a gente fala de indicadores. Então, vamos iniciar nossa aula, mas antes de começar, eu peço para vocês eh, darem o seu like, compartilha com um colega. Se quiser compartilhar com mais, eu vou agradecer também, mas pelo menos com um colega de vocês e assine aí o canal para que vocês possam receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo aqui, ok? Então, vamos começar a nossa aula de planejamento. Qual a importância dos prazos dentro do planejamento? Por que que nós precisamos de dar prazos para as coisas dentro do planejamento? Primeira coisa é que as pessoas tenham um norte. Ela precisa saber quando iniciar e quando finalizar uma tarefa, para que não prejudique, porque nós aqui falamos de trabalho em equipe. E quando você faz o seu planejamento individualizado, para que você tenha também a noção de se você está produzindo, se você não está produzindo, se você está procrastinando, ou o que você precisa melhorar dentro do seu trabalho, tá? Então, além disso, a gente também faz com que as pessoas se sintam parte daquele projeto, daquela atividade, ou mesmo da equipe. Porque quando todo mundo trabalha e verifica que você tem importância dentro daquele núcleo para que as coisas funcionem, então fica mais fácil. Por isso que os prazos são importantes. Eles não são meros coadjuvantes, não, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como funcionam os prazos lá dentro dos indicadores e como que a gente vai dividir ele tanto no plano de ação como no planejamento estratégico. Aqui, quando a gente fala de diretriz, a gente fala de planejamento estratégico. Quando a gente fala de atividade, nós falamos de plano de ação. Então, aqui, quando a gente está fazendo o planejamento estratégico da equipe, né, que aí a gente faz da equipe inteira, aí a gente vai trabalhar com diretriz. Quais são as diretrizes mesmo? Aí são os indicadores, né? Aí aqui a gente vai pegar apenas um exemplo, essa aula vai ser bem rapidinha, tá? Então, a gente pegou o pré-natal, a diretriz do pré-natal e pegamos o indicador, dois indicadores aqui. O de proporção de gestante com pelo menos 6 consultas pré-natal realizadas, sendo que a primeira até as 12 semanas. Qual é o prazo que o Ministério dá aqui? O Ministério dá um prazo de 4 meses para ele contabilizar esse indicador aqui. Todas as atividades com relação a ele, que vão ser lançadas lá no sistema do PEC, vão para o CISAB e a cada 4 meses eles são contabilizados para gerar o percentual do indicador, se a equipe está crescendo ou não com relação às atividades, tá? E aí depois os exames realizados e lançados com até 20 semanas, que são quais são esses exames? Sífilis e HIV. Qual o prazo? Quando falamos de planejamento estratégico, é o quadrimestre. E aí vamos entender quando a gente dá prazos lá no plano de ação. Eu vou pegar aqui mais ou menos é, que seria. Me deu branco, gente. Faz parte. Vamos lá.
Quando a gente fala de plano de ação, eu vou trabalhar em cima da diretriz do pré-natal, né? E vou ver quais são as sequências de tarefas que eu preciso fazer para alcançar esse indicador. Aqui eu vou colocar só uns exemplos, como se fosse um agente comunitário de saúde que tivesse que fazer essas atividades para a gente poder entender como que a gente vai aplicar prazos aqui. Então, lá a equipe, quando determinou no plano de ação, ela determinou que o início das atividades seriam dia 1º do 5, tá? Então, o início do segundo quadrimestre. E aí, qual é as atividades que um agente comunitário tem que fazer para essa primeira diretriz aqui do pré-natal? Então, eu tenho que fazer o cadastro territorial e individual dessas gestantes, tá? Sejam novas ou sejam já da unidade, se eu não tiver os cadastros dessas gestantes. E aí eu tenho um prazo, aí fica definido lá, a equipe define no plano de ação que todo mundo tem que fazer isso aqui em 15 dias, tá? E aí na próxima reunião de equipe, todo mundo vai ter que prestar conta. Foi feito? Não foi feito? Por que que não foi feito? Tá? Para que a gente não perca os indicadores, porque esses cadastros são essenciais para a contabilização lá dos indicadores. Aí eu defini lá também que eu tenho que fazer visitas mensais, mas as minhas visitas são diárias. Então aqui pode ser diárias barra mensal. Diária porque eu vou para a rua todos os dias, mas eu preciso pelo menos visitar uma vez ao mês essa gestante, tá? Então por isso que é mensal. Esses são os prazos que eu tenho. Busca ativa de faltosos. Aí nós definimos que a cada consulta eu pelo menos eu tenho que ir nos próximos 15 dias atrás dessa gestante e remarcar a nova consulta para ela, para não fugir do mês, para que eu não perca o indicador dentro do quadrimestre, tá? E acompanhamentos dessa gestante, o acompanhamento é mensal, é quinzenal. Aí esse acompanhamento pode ser individualizado, pode ser só o acesso que faz lá nas suas planilhas. Aí vocês vão definir se você vai verificar isso mensalmente ou se for de equipe, vocês vão verificar quinzenalmente. Então pode ser 15 dias ou mensal, tá? Aí vocês vão analisar. Então, precisa primeiro saber qual a sequência de atividades que precisam ser realizadas, e aí vocês vão dividir dentro do quadrimestre e do mês quais as atividades que tem que fazer. Aí vocês podem ainda aqui, ó, nesses 15 dias, você pode definir esse cadastro individual, eu vou começar a lançar ele no dia 10/5, que eu vou na visita e dá tempo de visitar, e aí eu começo a lançar, tá? Então você pode lançar, você sabe o início aqui, o importante é você saber o início do processo que vocês têm. Aqui eu ainda poderia colocar aqui o final do quadrimestre, que seria dia 30 ou 31 de agosto, né? É agosto? É, agosto. Então, definam, os prazos são importantes para dar clareza, da mesma forma que as metas, para dar clareza sobre o que tem que ser feito e o que tem para se alcançar, aqui também tem que ter clareza. Por isso é importante os dois planejamentos, o planejamento de equipe e o planejamento das atividades. Cada núcleo vai fazer as suas
a sequência, descrever a sequência das suas atividades, e aí vocês vão verificar tudo está funcionando direitinho. Como é importante fazer tudo isso aqui? A cada 15 dias ou a cada mês vocês verificarem se está tudo ok. Por quê? Porque se tiver alguma correção para ser feita, tem tempo, porque vocês têm um quadrimestre para organizar. E aí vocês vão lançar os prazos para cada diretriz ou para cada indicador, certo? Bem, a aula de hoje sobre prazos é somente isso, e a gente se encontra nos próximos temas.